Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar. Se inscreva, deixe seu like. Veja a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. A minha vida, diante do teu caráter, diante do teu caráter. Tem Senhor feliz, acha sua vida. Aleluia. Aqui em Isaías 61:10 diz: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Então, cobriu-me de vestes de salvação dessa profecia que Isaías 61 vem dizendo do dia da vingança, né? 700 anos antes estava ali profetizando o dia da vingança do Senhor. Está no versículo 3. E depois Jesus, em Mateus 24, né, fala sobre a profecia da destruição do templo, da destruição do final daquele ciclo, né, dos profetas. Então, Isaías 61 é uma profecia que vem 700 anos depois. Também tem Ezequiel falando sobre a profecia, né? Filho do homem, né? Porque filho do homem é uma expressão, né, dos judeus. Então Jesus veio para quem? Para o Israel. E Jesus advertiu que para Israel, lá em Oséias 4, se você ler ali no início, Jesus tem o nosso Deus tem uma contenda com quem? Com Israel. Então, esta profecia de final de ciclo, final dos tempos, também é para Israel. Em Mateus 10:5, quando Jesus manda os seus discípulos anunciar aquele reino que está próximo, está falando, ele manda eles dizerem a quem? Para Israel. Não mandou eles ir a estrangeiros, a outro, porque era para se cumprir aquele ciclo da vingança, né, de salvação, da separação de bodes e ovelhas em Israel. Nós vemos que lá em Mateus 23, ali é um contexto de Mateus 24, né, tá falando porque sobre a morte, né, que mataram os meus profetas. Então ali vem falando, até chega Mateus 24, versículo 34 ao 36, vem dizendo assim, ó, não passará a justiça de Deus naquela geração, tudo aconteceria naquela geração, né? Depois nós vemos que a conversa de Jesus ali com Pedro e João e tudo ali, aquele questionamento lá em João 21. Então, ali Jesus foi bem claro que só João é o único discípulo que veria essa conclusão, né, do dia do juízo, né? E o juízo ali, em Mateus 24, ali não está falando sobre só a derrubada do templo, né, de Jerusalém, né, e ali não ficará pedra sobre pedra, mas também o fim dos tempos dos profetas. Mateus 11:13 está dizendo, os profetas e a lei foram até João. Então ali o final não é dos tempos do mundo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele que não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele não mandou, não vai ser destruído o que ele deu o seu Filho para resgate, né? Então ali está falando do final dos tempos dos profetas, né? Dos profetas. Então ali a partir dali seria João 15, né? Eu sou a videira verdadeira. Então seria agora o caminho, o novo e vivo caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai
senão por mim. Não é mais por intercessores, por profetas. Profeta que profetiza depois de Jesus, ele é falso profeta, porque os profetas e a lei profetizaram até João. Hebreus 1 disse que antes eram os profetas, mas naquele tempo era o Filho de Deus, né? E hoje somos guiados pelo Consolador, né? Porque ele disse em João 14, é preciso que eu vá, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, a dimensão, a galáxia é imensa, né? Eu vou vos preparar lugar, né? E volto. Então esse lugar é invisível. O reino de Deus não é comida, não é bebida, é um reino invisível. E Hebreus 11:6 diz que é preciso que nós venhamos a crer de verdade, né? Neste mundo invisível. É preciso que nós venhamos a crer. Hebreus 11:1, né? A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Então é esta fé que nós não vemos. Hebreus 1, versículo 14, diz que são muitos os ministros trabalhadores, né? São muitos os ministros trabalhadores, desde sempre, né? Quem foi que avisou a Maria e também falou com José, né, sobre o menino que iria nascer? Esse Jesus, o Filho de Deus, né? Não desse Jesus Mitra de 25 de dezembro, né, que o seu representante é o velho barbudo de saco nas costas de presentes que chega meia-noite de surpresa como ladrão, né? Então, mas do Filho de Deus. Então vamos assimilar, vamos ler e vamos entender. Ezequiel, não vamos esquecer que diz: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Filho do homem é uma expressão. Então o Filho do homem, quando diz que voltaria naquela geração, né? Porque seria Tito, o príncipe filho de Vespasiano, do Império Romano, que destruiu pela segunda vez Jerusalém, né? Antes já teria sido Jerusalém destruído por quem? Por Nabucodonosor. Não é verdade? Então vamos ler e vamos entender a palavra. Então Jesus, né, trouxe esta aliança eterna da graça, que foi a conclusão que ele disse na cruz: está consumada. E o seu juízo se deu no ano 70 depois de Jesus. E essa revelação foi dada em espírito a Paulo, né? Porque Deus não trata com carne. A carne para nada se aproveita. Então, e também se revelou depois também a João, a revelação que as igrejas da galáxia, né, a todos aqueles procedimentos, né, então se revelou. E também o que? Em espírito, né? Ali tanto João quanto Paulo, né, para falar com o invisível, ele ficou invisível, ele saiu do corpo, espírito, né? Deus é espírito e nos fez semelhante. Então esta é a palavra: ainda que esteja morto, viverá. Ainda que a carne morra, e de nada a carne não se aproveita, ela apodrece, né? Ela apodrece. Então, mas o espírito está vivo, né? O espírito, somos corpo, alma e espírito. Somos alma vivente e temos um espírito que é a essência de Deus. Somos parte dessa essência maior, né? Somos luz ligada ao luzeiro. Temos vida com ele, e viemos dele. Nós somos predestinados nisso. Como disse Jeremias, né? Jeremias: antes que você se formasse no ventre lá da sua mãe, eu te conhecia. E assim somos nós, entendeu? A essência não é carne, a essência não voltará, né? Porque a essência é eterna. A essência é sempre eterno, nos fez, né, pela graça de Deus,
alma vivente, mas pela graça de Deus nos vivificou. Em Cristo somos mais que vencedores. Vencedor de quê? De que? A vida. Nós vivemos nele, somos vivos, ainda que esteja morto, viverá. Então, assim é a palavra. Vamos estudar um pouco mais 1 Coríntios 15 e entender. Então, nós vivemos, Deus, Cristo nos vivificou com ele. O primeiro Adão trouxe a morte do Espírito, mas o segundo Adão nos vivificou. Nele nós fomos redimidos, nós retornamos à nossa origem espiritual. Se inscreva, deixe seu like. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês. A dica hoje é: a união gera crescimento. União gera crescimento. Vamos combinar?